Bom, na primeira questão da atividade, agora a gente vai dar uma compreensão sobre a linguagem do texto, ou seja, vamos falar sobre a língua, a escrita do texto. A gente percebeu que esse texto, ela tem uma variação de linguagem. Essa variação de linguagem, o que é mesmo, tia? A variação de linguagem que a gente estuda lá no 6º ano é quando a gente percebe que a nossa língua, embora seja a mesma, ela sofre variações, diferenças ao longo do tempo, dos estados, das localidades e também ao longo do período em que a gente vai estudando e conhecendo a palavra. Quem estudou menos, quem teve menos oportunidades de ter o conhecimento da palavra, tem certas dificuldades de pronunciar ou de escrever, mas isso não quer dizer que esteja errado, né? Uma variação social, ou seja, de níveis sociais. Aquelas pessoas que estão em outras localidades, elas têm uma variação de regional, né? Por conta da região, varia a palavra, a variação do tempo, as palavras que antes nossos antepassados falavam, hoje a gente fala diferente. Bom, em relação a essas palavras que eles estão destacadas aqui, ele quer que você diga qual é o significado do que ele fala estudei. Não tenho sabência, pois nunca estudei. O estudei dele implica em adquirir um conhecimento, uma consequência de ter um domínio de um conteúdo. E o que ele diz assim, apenas eu sei o meu nome assinar? Qual esse ser aqui? Qual é o saber dele? No caso, o conteúdo que ele assimilou, né? O que ele pôde aprender dentro da escola, sobre a caligrafia, sobre a escrita. Bom, pode ser que a sua questão não esteja igual, mas dentro dessa compreensão, tá certo? Letra B. Ao ler todo o poema, é possível afirmar o único saber do eu poético ser a assinatura? Vocês acham que a única conhecimento que ele tem é a assinatura? Não, né? Essa resposta é pessoal, mas eu colocando o meu ponto de vista, que pode ser diferente do seu, eu diria que poderia ser, na minha compreensão, que não, porque para mim fazer um poema, uma poesia, eu preciso entender as palavras. Pode ser que eu não possa, muitas vezes, conhecer a sua caligrafia mais culta, da forma do padrão mais correto, mas isso não deixa de eu ter o conhecimento das palavras para fazer um poema. Então, no meu ver, que pode ser diferente do seu, na minha compreensão, ele tem muito mais domínio sobre o conhecimento da palavra do que só apenas assinar seu nome. C. O que se refere às palavras cobre e pobre nos versos do texto? Se refere ao poder aquisitivo do pai, do eu poético, revelando a situação de pobreza que eles viviam, tá certo? Indique a alternativa que a melhor expressa a relação de sentido entre as palavras cobre e pobre nesses versos. Semelhança, oposição, conformidade? Oposição, né? Gente, olha aqui a figura de linguagem antítese. A gente viu um pouquinho sobre as figuras de linguagem no texto. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa figura de linguagem, que consiste em aproximação de palavras e expressam ideias opostas. Nessa aproximação, o sentido das duas palavras são enfatizados, produzindo oposição no contexto que são empregadas. Não é possível estabelecer esse contraste em termos forem empregados isoladamente. Veja, meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça da serra do sertão. Nesses versos é possível perceber a relação de contraste entre rico salão e pobre paissoca. Trata-se do emprego de recurso estilístico que chamamos antíntese. Gente, isso aqui é a figura de linguagem que a gente já falou sobre ela em alguns slides que eu mandei para você, vídeos. Mas o que a gente quer falar um pouquinho mais sobre essa figura? É o que foi empregado nesse texto. No jogo de palavras sobre a definição do seu poema, ele jogou certos contrastes, falando sobre a riqueza e a pobreza, que é comum a gente ver em muitos poemas os recursos antíteses, né? Porque a gente fala sobre o amor, o ódio, a raiva, a alegria. Então, esse recurso de você utilizar dentro
de um período curto, né? Que você vê que a diferença entre um e outro está apenas em um único verso, para falar sobre o seu verso de forma contrariando as palavras, né? As formas de assinar e estudar que aparecem no poema correspondem aos registros formais assinar e estudar. Respectivamente, o que mudou no registro dessas duas palavras da norma padrão? O R foi suprimido, né? A gente tem que entender que não está errado, só não está de acordo com a norma padrão. Para a norma padrão, um trabalho científico, um trabalho que exigiria uma norma maior da língua portuguesa, teria que ser colocado com R, mas não no poema, né? As palavras coragem e visagem são escritas convencionalmente coragem e visagem no poema. O que mudou na forma como essas duas palavras foram escritas em relação ao registro convencional? O M final foi suprimido, né, gente? A coragem ficou como parecendo como a gente fala, coragem, né? Visagem, sem o M, né? Compare os termos normas padrão com a variante empregada no poema. Visagem, visagem, coragem, coragem, estudar, estudar, assinar, assinar, né? É possível verificar os reguladores da escrita da variante vintagem, coragem, estudar e assinar, assim como acontece nas formas convencionais? Sim, a supressão do M no R das variantes se mantém como uma regularidade no final das palavras. É normal, né, gente? A gente acaba encontrando esses certos erros porque a gente, às vezes, na linguagem não tem muita pronúncia. Às vezes a gente escreve sem elas. Qual a importância do uso das duplas visagem, coragem, estudar e assinar para a construção do poema? As formas variantes da língua permitiram a construção da rima por causa da regularidade sonora presente nas duplas visagem, coragem, estudar e assinar. Então, vocês entenderam, né, gente, que esse poema ele foi escrito com uma variação regional e também uma variação social, né, falando sobre as linguagens dela, sobre a questão dessa variedade por conta da questão social, da questão regional, que em nenhum momento um poema desse tem de ser corrigido, de ser que está errado, não. Porque dentro do contexto da poesia, pode ocorrer essas palavras, né? Não poderia ocorrer dentro de uma redação formal para ser lida no jornal, mas dentro de uma poesia pode, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e façam essa correção corretamente.